E agora a gente vai conversar com o Padre Newton, que é um fenômeno além de concentração de público e fiéis em suas missas. Ele já produziu, acabou de lançar o terceiro livro e vai falar um pouco para a gente de referências. Referências para a vida que inclui superação, solidariedade, perdão e também depressão. Ele vai falar nesse livro, de forma especial, sobre a temática que é considerada hoje um dos principais males do mundo. Isso mesmo, principalmente em tempos modernos. O livro está encantador e a entrevista está surpreendente. A partir de agora vamos falar sobre depressão e de que forma a fé, a esperança podem salvar as pessoas. E claro, é um prazer dividir com vocês um pouco da história do Padre Newton. Eu acabei descobrindo coisas aqui maravilhosas na conversa preliminar da entrevista. Fiquei mais encantado com você, com a sua história. Esse aqui é o terceiro livro, Dores da Alma. Eu quero saber do que trata. Claro, o foco é depressão, mas como você teve essa ideia, Padre? Como o Senhor teve essa ideia? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Este livro aqui é obra de escuta, E eu estou descobrindo ao longo do tempo que há uma necessidade muito grande das pessoas de uma busca interior, onde as pessoas tentam encontrar a sua felicidade naquilo que está à sua volta. E Dores da Alma, ela surge exatamente isso. Quais são as nossas dores hoje, A depressão, a ingratidão, a solidão, Nós somos um ser solitário. Às vezes convivemos com milhões de pessoas e procuramos amigos e não encontramos. Então esse livro ele surge de uma reflexão. E o mais importante quando se fala em depressão, eu costumo dizer muito isso para as pessoas. O remédio psiquiátrico, ele deixa a gente de pé, ele cumpre a função. Você fica de pé, você anda, você trabalha. Mas resgatar o valor pela vida, a vontade de viver, isso é uma questão espiritual. Então se você não trabalha essa dor que está lá dentro da sua alma, você não volta a ter uma vida normal. E quem que pode curar essa dor na alma? Eu só conheço um, que é o nosso Deus, através de Jesus. E aí tem uma coisa importante que eu vi aqui neste livro, que eu fiz questão de escrever, é que Elias teve depressão, Elias, diante de uma situação de conflito, de dor, ele procurou se recolher. De repente, se você pegar a história de Jesus, Jesus tem momentos depressivos. Não diria uma depressão, mas um momento depressivo. Quando ele está no horto, que ele se sente só, que ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, não suporto mais. Aí Jesus foi vendo a ingratidão, a solidão, e Jesus entrou nesse estado. E os dois saíram da depressão no seu encontro pessoal com Deus. Tanto Jesus como o autoconhecimento, a reflexão. Exatamente. Você precisa conhecer a você mesmo, Porque, Rivanildo, a gente passa a vida inteira com máscaras, Usamos máscara para trabalhar, usamos máscara para poder conviver com as pessoas, usando máscara na nossa casa. E quando você chega no seu quarto, a hora que você arranca essa máscara, é muito dolorosa porque você não sabe quem você é. E quando você se encontra com você mesmo, você às vezes não quer assumir essa realidade que você tem, Que é a sua realidade. E que você pode trabalhar ao invés de pegar potencializar uma realidade de dor, esquecendo tudo aquele ser humano que você vem a ser. Então, Dores na Alma, ele traz um pouco isso aqui, Traz alguns testemunhos de pessoas que foram curadas, de fato, doenças muito graves e foram curadas. Algumas através orações, da fé, das orações, é isso? E a ciência já está dizendo hoje, é muito claro, que a fé ajuda muitas pessoas a se tornarem melhor e a se curar mais rápido, Nós temos fato de pessoas desenganadas pelo médico e, de repente, através de uma convivência, da participação na Missa da Misericórdia, ela encontra-se consigo mesmo. Um psiquiatra daqui, Teresina, um dia me chamou e perguntou, Padre, eu tinha uma cliente com um problema sério, quase um clônico, e de repente essa mulher melhorou e foi tirando um medicamento. O que é que está acontecendo? E ela disse que visitava o senhor. Aí eu disse assim, mas o que é que acontece nesta missa? Eu falei, na missa as pessoas têm a possibilidade de ser ela mesma. Olhar para si, olhar para a dor do outro, e junto com a dor do outro, olhar para Deus. E encontrar em Deus, de fato, essa cura, que serve para ela, para o outro, para todos. Então, Dores da Alma, ele vem trazer isso. É um livro muito simples. Aqui está escrito tudo o que você já sabe. Mas com inspirações bíblicas, é isso? Exatamente. Aqui traz muito essa reflexão a partir da palavra de Deus. Quando se fala da solidão, Quando se fala da ingratidão, esse sentimento tão doloroso, Que a gente é capaz de dar a vida e, de repente, o outro é ingrato, Para mim, um dos piores sentimentos, a inveja e a ingratidão. Nós aprendemos muito com a vida e o que somos é reflexo do que um dia, fomos, Exatamente. No seu caso, você me contou que sua experiência em São Paulo de morador de rua, sim. quanto tempo foi isso
E, de certa forma, como é que você resgatou isso para a fé, para a religião? Praticamente, eu fiquei na rua praticamente 10 anos. Anteriormente a isso, eu era religioso. Então, quando eu fui à rua a primeira vez, eu tinha medo. Eu fui até com o pessoal de religião, da católico, fomos conhecer a rua. E lá eu vi uma cena que me chamou muita atenção. As pessoas dividindo entre si o pouco que tinha. E aí eu fiquei pensando, olha, eu falo em solidariedade, eu sou padre, eu falo da misericórdia, do amor, mas eu não faço isso. Eu dou para o outro, às vezes, aquilo que me sobra, mas eu não dou para o outro aquilo que pode me faltar. E aí eu comecei a ver na rua de fato, aquela imagem de Jesus. E aí, na época, a congregação disse, olha, você vai sair da rua, porque não é muito bom, você está muito envolvido. E eu tinha uma opção, ou ir embora para o Canadá, ou morava na rua. E eu fiz a opção de morar na rua. E foram os 10 anos, de fato, que mais me ensinaram. Lá eu encontrei, de fato, o que diz o Evangelho, lá acontece de fato. Tem um fato que para mim deixou muito marcante, não é uma apologia. Uma pessoa, já estava na rua, nós éramos 6 pessoas, com muito frio em São Paulo, 5 graus, tremendo de frio. E de repente chegou um rapaz com uma garrafa de cachaça. Então, uma garrafa de cachaça, num momento de frio, é muito importante. E ele ficou olhando pra gente, e de repente ele também mediu, ele tirou e dividiu com todo mundo. E nós tomamos a garrafa de cachaça e dormimos todo mundo juntinho por causa do frio. Ora, eu quero dizer a vocês que isso não é apologia. Mas o que é Eucaristia? É você dividir, eu não estou dizendo que a cachaça é Eucaristia, mas estou dizendo, o gesto é um gesto. Naquele momento. Naquele momento, ele dividiu tudo que tinha. Pode ter ajudado a salvar muitos. Viver mais um dia, né? Com certeza, a sobreviver ao certeza, frio. Com certeza. Então isso era o que Jesus falava, né? Então eu encontrei na rua o que eu não tinha encontrado até aquele momento dentro da igreja. Mas 10 anos é muito tempo, né? Mas O que o levou a decidir a voltar para a igreja? É o sofrimento. Tem momento que a gente não suporta a rua, né? A rua é muita violência. E vulnerável, né? Vulnerável, você tá ali... muita dor. Você tem uma certa liberdade, de fato, cada hora. E você encontra na rua pessoas muito bem formadas. Eu conheci pessoas que falavam 3, 4 idiomas na rua. Eu conheci pessoas que deixou tudo porque queria viver essa liberdade. Só que chega um momento que você, no seu corpo, já não responde mais. E a fome, não é? Mas claro que isso um dia vai se transformar num livro, né? Todo mundo vai querer ouvir essas histórias. Eu queria acho que é muita vivência. Eu queria fazer minha biografia e contar os momentos de dores e o que eu vi na rua. Quando o ser humano se espanta com as coisas, eu não me espanto, porque o ser humano, pela sobrevivência, ele vira um animal, né? Você sabe que você já é best-seller no Piauí e no Brasil, levando-se em conta a quantidade de livros que é vendida. Cerca de 5 mil livros, não é isso? Por ano, 1 ano e meio, eu vendo 5 mil livros. Você sabe que no Brasil, a partir de 300 livros, já pode ser considerado best-seller. Eu vendo no lançamento mais que isso, né? Então, tem que procurar uma editora maior e levar essas suas vivências para o Brasil. São experiências muito bonitas. São experiências fortes, né? São coisas que mudaram a minha vida. E hoje eu sou sacerdote, que eu sou exatamente por isso. Hoje eu não condeno as pessoas, eu escuto. Hoje eu não julgo, eu amo. Eu fui aprendendo isso porque eu precisei muitas vezes ser amado na rua para me sentir o que eu sou hoje, né? Então na rua há violência, há sofrimento, mas há amor também, né? As pessoas se encontram no amor, na caridade, na misericórdia. É isso que eu busco viver e passar para os meus fiéis, né? Que Deus nos ama, independentemente da miséria que você faça. Porque a grande alegria de Deus não é você não pecar. É quando você cair, você saber que você pode se levantar e ter um Deus. Então, Deus espera que você se levante. Então, Deus fica mais ansioso para você levantar do que para você não pecar. É verdade, viu? Isso é que é importante, dividir essas vivências através da televisão também. Você está com um programa na Band local, não é? Tô sim, é Momento da Misericórdia com o Padre Newton. É um programa muito diferente. Eu converso com as pessoas, eu faço entrevista, eu falo sobre questão política, eu falo sobre tudo, né? A vida, eu falo sobre celibato, eu falo sobre a realidade do dia a dia. E a dureza, muitas vezes, a gente vive as nossas opções, né? Porque não é fácil ser celibatário. Quem me disser que é fácil, mentira. Porque é verdade. A gente é ser humano. É uma escolha difícil. Exatamente, né? Temos necessidade. Sim. Mas eu posso viver isso, como você pode ver 1000 coisas, desde que você tenha um olhar fixo naquilo que você deseja ser. Do Recôncavo Baiano para São Paulo, depois Piauí, como é que foi a entrada do senhor na igreja como padre? Desde cedo eu fui uma pessoa, eu sou imperativo, eu acredito.
porque eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Faço Somos tudo. 2, então, nesse contexto aí. Então, por isso que a gente Fazemos milhares de coisas. ao mesmo tempo. E geralmente não paro. Mas eu na minha cidade, desde cedo, participei de grupo de jovens. Qual era a cidade? Muritiba. A terra do poeta Castro Alves. Eu fui batizado na mesma pia que então o poeta. tem vocação aí já, não é? Coisa. E lá, Ivanildo, eu conheci o teatro. E quando eu fui para o teatro, né, eu comecei a fazer teatro na cidade e nós resolvemos fazer uma peça chamada Mel Amargo. E naquela época as meninas apareciam com essa parte de cima, né, desnudo, né, e que era um escândalo. Então, quando aconteceu o teatro, os primeiros espetáculos, os pais entraram, foi aquela confusão, e o padre me chamou, ou a igreja ou o teatro, né, porque achava que o teatro só tinha prostituição, homossexualismo e tal. E no primeiro momento eu fiz uma opção pela igreja, mas faltando um pedaço de mim. E aí eu resolvi sair da minha cidade, ir para São Paulo, fui a Brasília, fiz um curso de teatro amador, ganhei uma bolsa e ia para Brasília estudar. Só que no meio do caminho eu parei em São Paulo. E lá eu conheci uma comunidade, não sei se você já ouviu falar, Vila Olímpia, em São Paulo. Sim, então, já essa região. Exatamente. Sim. E eu fui lá para a Paróquia Divino Salvador. E numa missa o padre olhou para mim e começou a falar umas coisas. Eu resolvi ficar um tempo lá. E aí eu fui para a favela. Ali tinha só 2 favelas, a Funchal e uma outra. Que isso qual ano? 80, década de 80, 85. Sim. 85. E de lá o que é que eu fiz? Eu comecei a me apaixonar. Então, era uma paróquia de pessoas de classe média alta, eu era o único pobre, e ele pediu que eu cuidasse de um grupo de jovens. Então eu resolvi pegar aqueles jovens ricos, bem de vida, e levar para a favela. E lá eles se apaixonaram pela favela e eu também, a gente começou um trabalho. E de lá eu não saí mais até ir ser religioso, fui da congregação do Verbo Divino. Dentro da congregação, depois de quase 10 anos, eu conheci a rua. Aí eu me apaixonei pela rua, né? Eu não sei explicar a você, é muito complicado falar com palavras, por que eu me apaixonei pela rua. Talvez eu me apaixonei primeiramente pela liberdade. Você é livre, você está onde quiser, quando quer. Sem contas, você não sem paga cobranças. Conta, sem cobrança. Você tem comida, você acha no lixo, você come. Mas uma coisa que eu queria entender na rua é por que existia essa diferença naquilo que a igreja dizia e naquilo que o povo vivia. E eu fui. E lá eu consegui descobrir isso, né? Dormir debaixo do viaduto, catar no lixo para comer, dormir abraçado um no outro, porque o frio era muito grande. E aí foi que eu conheci a gestão da Erondina e ela me convidou para a gente começar a fazer um trabalho de albergue. Aí começamos os albergues em São Paulo. Que hoje funciona de alguma forma, sim. Apesar de cada vez ser mais crescente o número de moradores de rua, período de crises, imigração, essas coisas todas, né? E a rua assim, é um mistério, que as pessoas precisam entender. E tem pessoas de todos os níveis morando ali, né? Como você falou, poliglotas, pessoas que abandonam. Tem tanta história, não né? são todos iguais. Eu tive em Alagoas, eu entrei em contato com a família, ela mandou, eu fui lá porque tinha um rapaz de rua. E quando eu cheguei lá no aeroporto, tinha um carrão me esperando, né, com um motorista, tudo. Quando eu cheguei na casa da pessoa, eu fiquei encantado, era uma mansão que tinha. O quarto dele era a coisa mais linda do mundo. E o filho abandonou tudo e foi viver na rua. E morreu na rua. Tá vendo? Então, assim, são escolhas. Ainda bem que você voltou para a igreja e para nós, são né? as dores, né? São as dores. Mas é uma experiência de vida impressionante. Né? São as dores. Então, essas dores da alma, cada um guarda dentro de si, né? Então, eu não seria o padre, eu acho que Deus me resgatou na hora certa, eu voltei. Porque se eu voltasse antes, eu acho que eu não seria o padre que eu tento ser hoje, com muita dificuldade. E Dom Celso, que está no céu, né? Que é a pessoa que eu mais amo na minha vida, que eu mais amei na minha vida aqui nessa terra, Dom Celso. Foi um dos seus líderes, mestres? Ele que me ensinou. Né? Foi um dos seus mestres? Você pode estar na igreja sendo... O outro sendo rico, você pode ser pobre. O outro sendo arrogante, prepotente, você pode ser humilde. Então ele disse, a igreja tem espaço para todos, porque a igreja é de Cristo, mas tem uma facela que pertence aos homens. Por sinal, qual o segredo para concentrar tantos fiéis em suas missas, que chegam a 2, 3 mil pessoas, é isso? Dependendo do dia da semana? Eu acho que o grande mistério, que não é mistério, é você fazer outro se sentir gente, do jeito que ela é. Então lá na missa você não sabe quem é político, você não sabe quem é empresário, todo mundo é igual. Lá ninguém tem nome, lá ninguém tem posição social. São pessoas que vão ao encontro ser elas mesmas. Então quando você dá possibilidade à pessoa ser ela mesma, você faz com que a pessoa se sinta gente. É o que acontece lá, a pessoa entra, participa. Às vezes eu chego no consultório, o médico fala, padre, eu passo para a sua missa, eu nunca vi na minha vida. Então eu acho que quando você ajuda o outro a se enxergar como gente, porque, Ivanildo, eu não acredito que ninguém é ruim porque quer. As pessoas são ruins porque às vezes nós não somos bons.
Então, quando ela se sente capaz de ser ela mesma, porque quem tem é julgado, quem não tem é julgado. Quem usa uma roupa de grife é julgado, quem não usa é... Então, você precisa de um lugar onde você seja você. Então, lá eu acredito que o que fascina as pessoas é que lá são pessoas. São seres humanos criados por Deus. Enxergar isso no próximo é a grande missão, não é? Exatamente. Acho que isso aí está o cerne da questão. É você enxergar no outro Deus e querer também viver, não é, o propósito de Deus para a sua vida. E muita gente já mudou. Muita. Olha, teve um grupo aqui de funcionários de uma empresa que vai toda agora semana. E ela disse, padre, nós viemos aqui porque a nossa patroa era muito ruim. E se a Missa da Misericórdia mudou ela, vai mudar a gente. Hoje ela é uma pessoa humana. Olha que bonito. Então, muito mais do que milagres, que a gente chama físico, porque eu acho assim, curar uma pessoa de câncer para Jesus é nada. Mas transformar um coração é muito difícil. E ele faz. E que bom que você está conduzindo tão bem, né? Esse momento pelo qual nós passamos, o Brasil, o mundo todo, com pessoas desesperadas, sofrendo. Eu acho que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos aproxima da informação, ela nos distancia do outro. E como é que você vê essa questão da tecnologia, redes sociais, da vaidade? Porque a tecnologia, geralmente, qual o mal que ela faz? A tecnologia, ela nos dá informações, mas não ensina as pessoas a transformar informações em conhecimento. Então, o que a gente precisa hoje é um conhecimento para pegar aquelas informações e colocar na nossa vida. Isso os livros trazem, né? Completamente diferente. Exatamente. Aí você vê todo mundo sorrindo. Olha, você pega todas as fotos, a gente sorrindo, bem-sucedida, e você pergunta assim, por que eu não sou assim? Por que todo mundo é assim e eu não sou? E você, muitas vezes, o meio de comunicação hoje já está levando as pessoas, a tecnologia, a uma depressão. Porque você vê tanta coisa bonita que não são reais. E, de repente, você fala, por que eu não consigo? E aí a busca, né, ao invés do autoconhecimento, acaba sendo pela relevância, concorda? Exatamente. Se eu não sou curtido, não sou visto, eu não existo. Eu pergunto... Isso é difícil. Eu pergunto a tua vida. Se tu não tiver um momento para ser você mesmo, como é que você vai viver? Porque você é uma pessoa que está envolvida nos meios sociais, muito conhecida, mas você tem que ter um momento de ser Rivanildo, né? Claro. Aquele rapaz... É a hora que eu pego meus livros, igual a você, por isso que eu pego 3, 4. Exato. Que você é você mesmo, que você possa dizer, eu sou eu, né? Longe de tudo, onde você possa pensar e agir como você. Porque queira sim, queira não, quem está envolvido em um mundo tecnológico, ele tem obrigações, né? A gente não pode estar triste, né? E eu sou muito sério com os meus paroquianos. Tem dia que eu disse, eu estou arrasado. Tem dia que eu choro lá na mesa, porque hoje eu estou assim, desse jeito. Então eu sou aquilo que eu sou. Triste. Triste. E é interessante, você fala sobre tristeza e depressão, que são coisas bem diferentes. Bem diferente. É bom lembrar que nem toda tristeza é depressão. Mas a tristeza também, ela traz um cunho muito difícil. Porque se você perpetuar essa tristeza, ela pode não chegar na depressão, mas ela pode ficar crônica. E uma tristeza crônica, eu acho que ela é pior do que uma depressão. Porque as pessoas não percebem, no primeiro momento, o sintoma. E aí tem pessoas que é medicada sem saber o que está tomando. Então, de repente, eu acho que a vida é isso. Então, eu luto muito, eu queria muito que as pessoas fossem pessoas. Só isso, só basta ser a gente, aquilo que a gente é. Nada mais que isso. Muito obrigado por sua entrevista aqui no Inside, viu? Por suas palavras tão sábias. Eu espero que o seu livro venda muito mais que 5.000. Afinal de contas, esse dinheiro é super bem empregado, não é? Com certeza, pela aplicado paróquia. em obras. Mas é minhas obras sociais, porque além da paróquia eu tenho as minhas obras pessoais, né? Que é obrigação. Eu queria também aproveitar para convidar vocês que estão em casa, para no dia 31, é o 9 anos da Missa da Misericórdia, que vai acontecer lá na igreja. No ano passado tinha cerca de 30.000 pessoas. 31 de novembro? 31 agora. De outubro. De outubro, quarta-feira. Tá. Onde tem pessoas de vários lugares. Hoje nós já estamos sendo assistidos em 15 países, no Brasil quase todo. Parabéns, viu, padre, pelo trabalho e pelo livro, tá? E parabéns também pelo teu trabalho, pela tua dedicação e a seriedade com que você conduz o seu programa. E eu espero você no dia 2 de dezembro. É importante pra gente, tá bom? Tá bom, que Deus te abençoe, viu? Tá, obrigado, querido. Tá bom. Tá.